Salve Maria. Um bom dia. Bom, eu chamei essa reunião de postura do católico, porque eu vou terminar falando exatamente sobre isso. Em um mundo sem Deus. Então eu vou começar a falar sobre o ano passado, só para mostrar como é que o mundo está cada vez mais distante de Deus, né? Então, vou fazer uma retrospectiva de 2024. Não vou entrar em detalhes muito das notícias, né? Porque senão a gente vai ficar aqui um tempo interminável, né? Então, a gente vai fazer uma passagem ligeira sobre essas notícias. Se eu for comentar cada uma com detalhe, a gente não termina hoje, né? Eu destaco algumas coisas, mas antes de destacar, por favor, eu quero falar sobre o porquê, né? Essa praxe do retrospecto, isso todo mundo tem, né? Todo mundo chega na passagem de ano, individualmente a gente pensa no que fez e projeta para o futuro, né? E tem umas necessidades e faz uns planejamentos. Então eu vou só ler essa aí. Nasce da própria profundeza da ordem natural das coisas, né? Foi Deus que criou o tempo e quis que para os homens fosse ele dividido em anos. Então, Deus colocou esse período, essa volta da Terra em torno do Sol, gasta um ano. E ali sempre a gente tem essa sensação de tempos novos começando. Então, porque isso é natural. E isso não é... Tem gente que fala, mas qual a diferença entre o dia 1º de janeiro e 31 de dezembro ou de qualquer outro mês? Existe essa diferença porque Deus fez assim, a gente... Né? Então, essa proporção do ano, essa duração do ano é admiravelmente proporcionada à extensão da existência humana. Entendeu? E ao ritmo dos acontecimentos terrenos. Então, isto é uma coisa natural. Quis a providência, que é a inexorável cadência dos anos, proporcionasse aos homens nos dias que servem de ponte entre o ano velho e o ano novo, a ocasião para um exame atento de tudo quanto neles e em torno deles se foi mudando, para análise serena e objetiva dessas mudanças, para uma crítica dos métodos e rumos velhos e para a fixação de métodos e rumos novos, para uma reafirmação dos métodos e dos rumos que não podem nem devem mudar. Pela fé, ser a Santa Igreja o eixo de tudo. Então, o principal na história dos homens é aquilo que gira em torno da religiosidade e principalmente da religião cristã, da Igreja Católica. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é que é o centro da história, né? Veio numa época, antes de Cristo, depois de Cristo. Isso é a coisa mais importante que tem. Então a história, não tem dúvida de que os fatos mais importantes se deram na esfera religiosa e eclesiástica. Isso porque, na verdade, isso é que muda os rumos das civilizações. Da civilização, principalmente a nossa civilização, que depois da era cristã, ela tomou um rumo de crescer sempre a civilização cristã e depois ela começou a mudar de rumos. Nós vamos falar isso mais um pouco no fim. Então, os fatos que mudam a vida das pessoas, comportamentos, costumes, as civilizações, são os fatos mais importantes que aconteceram na face da história. Então, tudo aquilo que muda a forma, os costumes, a maneira de viver das pessoas, esses são os fatos importantes na história. Alguém tem dúvida sobre isso? Não. Portanto, e a esfera religiosa é o fundamental que muda o comportamento. Quanto mais afastado da religião, mais os costumes se deterioram, mais as práticas religiosas são largadas de lado, e etc., né? Eu vou dividir esfera religiosa e esfera temporal. Então, vou falar primeiro da esfera religiosa e, segundo, vou falar da esfera temporal. Mas é verdade, o nascimento de Nossa Senhora, e depois de... A gente não sabe quanto não, mas avalia que ela tinha em torno de 16 anos na anunciação, né? É uma avaliação que, mas embora isso não tenha na Bíblia preciso, né? Então, esse 16 anos antes de Cristo, nasceu Nossa Senhora, né, que deu sim depois, realmente. Bom, a gente vai falar sobre os fatos
porque fatos bons hoje tem. A gente até pode mencionar uma reação, então, mas a gente vai falar mais dos negativos, porque foi eles que marcaram bastante o ano passado. E o ano passado começa com esse documento, Fidúcias Súplicas, autorizando, e depois teve muita conversa depois, a bênção sobre casais não, duplas homossexuais. Né? Isso foi um escândalo dentro da igreja e gerou uma divisão. Que divisão? Várias dioceses para o mundo afora, algumas apoiaram, outras não. Por exemplo, as dioceses da África, quase que em peso, quase que total, rejeitaram, não aceitaram. Na Europa, a maioria aceitou, algumas rejeitaram. Aqui no Brasil, mesma coisa. Teve uma parte das dioceses que colocaram em prática. Por quê? O Papa, depois que soltou o documento, teve que fazer um outro explicando, dando uma amenizada. Não é obrigação, não, isso é um conselho, aquele negócio todo. E deu uma amenizada, né? Como é praxe desse pontificado. Ele faz umas coisas, depois volta, depois muda, depois não é bem assim. Cria confusão. E criou divisão. Divisão não que saiu um pessoal de cisma, mas divisão de opinião. Diocese, aqui na minha diocese não vai fazer isso. Vários bispos falaram. E aqui no Brasil, acho que a maioria falou que vai. Eu não tenho esse número, não. Alguém tem aí? Você tem? Alguém tiver esse número aí, fala. Mas acho que a maioria aceitou. Esse fato por vários estudiosos e teólogos, de que isso é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. E mesmo coisa dizer, Deus abençoando o pecado. Aí a pessoa vira e fala assim, mas por quê? Qual o problema se abençoa todo mundo lá na missa, sem saber quem está, quem não quer, o padre dá bênção para todo mundo? Uma bênção individual é uma coisa. Uma bênção de uma dupla dessa, que está oficializando um pecado. A bênção da união. Está abençoando a união. Ah, não, mas está abençoando as pessoas. Se está abençoando as pessoas, que foi que falou no final, então para que o documento? Isso já existia, né? Podia abençoar à vontade. Para que esse documento? Fidúcias Súplicas. Ué. Pegou o Pix. Não tem sentido. Pois é. Exatamente. Então não tem sentido. Isso aí, o ano passado começou com esse grande escândalo religioso. Momento de questionamento em relação a essa questão se um Papa pode ser herege e se a sede do Vaticano está vacante. Sede vacante. O sede vacantismo cresceu ano passado. E esse questionamento da possibilidade de estudos, da possibilidade de um Papa herege. E tudo derivado das várias atitudes dele, que algumas mais a gente vai falar. Mas foram publicadas vários artigos, várias obras a respeito disso no ano passado. Muito. Então, isso mina muito a autoridade papal, mina muito essa questão e levanta muito essa dúvida se tem sede vacante. Eu já adianto aqui que nós não concordamos com sede vacante, certo? Então, mas muita gente entrou por esse erro aí no ano passado. Muita gente. Mas hoje tem muito católico sensível que quando você vai falar algo negativo do Papa, deve ser sede vacantista. Não, mas os erros a gente tem que apontar também. A gente está com esse problema também aí, porque quando você quer discutir uma questão dessa, já é taxado de sede vacantista. Tem gente que não aceita nenhuma crítica, assim, não é uma crítica construtiva, né? Igual quando o seu Marcos diz que a gente deve falar da igreja como se estivesse falando da mãe da gente. Então, falar com todo o respeito. Isso aí eu pedi para o seu Marcos. Então, assim, às vezes a gente vai fazer uma crítica construtiva, a pessoa já entende que você está... É verdade isso. Não pode falar mal do Papa, assim, usar adjetivos pejorativos contra ele, essas coisas não. Mas o católico tem a obrigação de manter a tradição. Se algo está rompendo a tradição, ele tem que resistir a essa. E ele só está ali porque Deus permitiu. Exatamente.
E se chegou no ponto que está, se deve unicamente pelas atitudes do próprio Senhor. Exatamente. Essas atitudes e mais outras que a gente vai falar aí daqui a pouco, é que cria esse questionamento. Esse questionamento, por exemplo, mais à frente eu vou falar sobre as declarações de Singapura, essas coisas todas, então, todo mundo sabe que aquilo não é verdade. Então, como é que é? Isso cria um certo clima de confusão dentro da igreja, exatamente essa confusão, e aumenta isso aí. Eu podia ter botado até essa questão um pouco na frente, depois daquilo, para a gente ficar. Mas na hora eu não pensei. Por exemplo, outras coisas que ele tem feito muito graves é as indicações que ele tem feito. Ele colocou esse Cardeal Fernandes, era um amigo dele lá da Argentina, é um argentino, conhecido dele lá e tal. Ele o fez cardeal e colocou ele como prefeito da Congregação da Doutrina para a Fé. Ele, enquanto padre, eu não sei se era enquanto padre ou bispo, ele escreveu um livro que era um livro pornográfico. Primeiro ele tentou negar, que não sei o quê. Depois que ficou o negócio para o público, ele falou assim, mas hoje em dia eu não escreveria mais. Mas falou só isso. Mas não escrever mais significa o quê? Significa que ele aprova as ideias, só não quer publicar, ou você está contra as ideias? Não falou que estava contra o que ele publicou. Ele só não faria mais. E ficou um escândalo esse negócio. E ele continuou. Mesmo depois do escândalo dele, esse livro saiu, aí ele fala assim, não, o Papa Francisco conhece esse livro, ele sabe. Pior ainda. Documento criticando, fizeram dois, eu esqueci o nome dele, vamos ver se alguém sabe aí. Você sabe, Domus 1, Domus 2, né? Acho que é isso. Dois documentos escritos inicialmente anonimamente, depois descobriram quem foi, que eu me esqueci aqui, sinceramente, o nome, para falar aqui, eu tenho que pesquisar depois, que eu esqueci para falar, que eu não coloquei, para não ficar grande. Documento criticando o Papa, chamando ele de atitudes e métodos autoritários. E, por um lado, e por outro, muito benevolente. Autoritários para implantar as ideias dele e benevolente com homossexuais, com não sei o quê, com ateus, com budistas, com muçulmanos. Essa característica dele está sendo muito criticada, né? É muito criticada. Foi um ano também marcado pelas blasfêmias, e foi essa blasfêmia da Olimpíada, foi uma coisa que não precisa nem comentar, que todo mundo lembra e viu, né? Colocaram uma Santa Ceia lá toda, que não precisa nem comentar, né? Era uma coisa horrorosa. Todo mundo conhece isso. Uma coisa oficial do governo, o governo o governo da França está envolvido nisso, porque é patrocinado. É da FIFA, mas é na França. A França é a parte francesa, e o governo tem influência nisso. Coloca lá uma blasfêmia daquela, desfilando lá, 6 quilômetros, pelo Rio Sena, blasfemando contra nosso Senhor Jesus Cristo e contra a religião católica. Isso foi. A TFP fez um boletim de repúdio a isso, que distribuiu lá 30 mil exemplares, né, e contestando e fazendo um protesto. Esse Dom Vicêncio Paglia. Dom Vicêncio Paglia foi um bispo uma vez, que mandou pintar numa igreja lá um quadro, ou blasfêmico também, Nosso Senhor Jesus Cristo, a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, completamente nu, assim, parecendo tudo, carregando duas redes, como se ele estivesse pescando para levar para o céu, uma rede também cheia de homossexuais nus e outra cheia de... É uma coisa horrorosa. Está numa igreja de Roma, que esse Dom Vicêncio Paglia mandou um pintor que era, não sei se era não, pintor homossexual. Se ele é vivo, se não vive, eu acho que não sei. Mas, pintar. Agora ele fez outro escândalo. Ele fez uma declaração sobre a eutanásia, praticamente aprovando a eutanásia. E ele é da Pontifícia Academia para a Vida, defendendo a eutanásia. É um novo cuidado das ovelhas. Pode uma coisa. As escandalosas declarações
do Papa Francisco em Singapura, né? Numa apresentação lá, tinham as moças lá, cada uma de uma religião diferente, e depois ele vira e fala assim, não, olha, todas as religiões levam a Deus, todo mundo lembra disso aí, né? Como a língua, né? Como a língua, é. Isso aí, o que acontece? Confusão dentro da igreja. A pessoa pergunta assim, mas se é verdade que toda vez... Para que nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui, sofreu tanto? Tem o Salmo 10 que fala assim, né? Que utilitas in sanguine mel. Quer dizer, qual a utilidade que teve o derramamento de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, se qualquer religião serve? Por que ele veio sofrer tanto para salvar as almas? Deixar naquelas religiões lá mesmo, ela salvava. Mas isso tudo não equivale a flagelação da igreja? Não seria o mesmo que Nosso Senhor sofreu? A igreja, que é o corpo dele, está sofrendo como o corpo mesmo de Cristo. Exatamente. Essa correlação é perfeita. E a crucifixão da igreja vai acontecer, que foi profetizado? Não vai acontecer porque não vai morrer. A igreja não vai morrer. A igreja, pela promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então ela sempre existirá até o fim do mundo. E tanto que no Evangelho, acho que é capítulo 25 de São Mateus, se não me engano, se não for 25, é 24, que nosso Senhor Jesus Cristo fala, entendeu? Que esses tempos serão abreviados, porque senão nem os últimos justos iam perseverar. Nosso Senhor Jesus Cristo fala lá. Então, ele fala os últimos, e também lá no Apocalipse, nas epístolas de São Paulo, ele fala também sobre isso, que os últimos serão preservados. Mas fazendo um paralelo com relação ao nosso líder, né, supremo da igreja, lembrando lá da época de Jesus, que eles falavam que ele fazia reclamações aos senhores do Sinédrio, mas que ele sempre dava o exemplo de respeitá-los como autoridade. Sim. Então, o mesmo que acontece hoje, as admoestações podem ser feitas, mas ele não pode deixar de ser reconhecido como autoridade máxima. Exatamente. Documento sobre aparições de Nossa Senhora pela Congregação de Doutrina da Fé, que é aquele Cadel Fernandes. Sobre aparições de Nossa Senhora, onde eles afirmam com todas as letras que todas as aparições que prevêem castigo são falsas. E Fátima é o mais complicado. E aí ele emenda. Por que o mais complicado? E lá fala que o comunista é mau. Então é muito complicado. Não está certo. Não sei o que, onde é comunista. Pode uma coisa dessa? Então, ele disse, o Cadel Fernandes, que todas as aparições de Nossa Senhora que falam de castigo são falsas. Não tem essa coisa de castigo. Então, o que foi reconhecido lá atrás não está valendo. La Salé não vale. É assim desse jeito. La Salé não vale. Fátima não vale. Fátima que falou mais sincera. Sincera que eu falo no sentido de falou mais claro contra o comunismo. Sim. Né? Falou que o grande castigo é o comunismo. Tá certo? E a grande solução será a conversão da Rússia. Para você ver, está tudo ligado, né? Os erros espalhados pelo mundo, é o castigo. Se não fizer penitência, se não fazer isso, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Esse foi um castigo. O comunismo é castigo. E de forma clara. 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 Não dá para nem fazer uma interpretação. Então, hoje Fátima é mentira. Tá vendo? Ele chegou a falar isso. O Fátima é mentira. E é muito complicado porque ela constrange o pessoal de país comunista. Outro foi o encerramento do sínodo da sinodalidade, né? Sínodo da sinodalidade. Isso aí é uma coisa... Só de falar sínodo da sinodalidade, que estão discutindo, vamos dizer assim, uma democratização da igreja, já é um negócio. Só de falar que estão discutindo isso já cria confusão, já é mal. Ainda mais, o Cadel Miller foi o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé no pontificado do Bento XVI. E ele era considerado meio progressista. Né? Ele hoje está indignado com o sino da sinodalidade. Eles falavam que ele era até favorável à teologia da libertação, mas não que o
no Bento XVI, houve alguma condenação muito leve da teologia da libertação. Não. E ele escreveu um artigo que chama Os 7 Pecados. São 7. Tirou ali e ficou só pecados. São 7 pecados contra o Espírito Santo. Onde ele descreve os erros. Pecado contra o Espírito Santo é um pecado muito grave. É um pecado que, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, fala que não tem perdão. Eu não sei se os pecados, na verdade, são contra o Espírito Santo, mas se for feito por uma pessoa ou por um membro da igreja, da alta hierarquia da igreja, que conhece a doutrina da igreja e está mudando a doutrina da igreja, ele está negando uma verdade, conhecida como tal, que é um dos pecados contra o Espírito Santo. Se ele acha que pode mudar isso aí, é um negócio muito grave. Mas é muito grave. E o Cardeal Miller fala isso no artigo, e pesado, critica pesado. Né? Então, o que está acontecendo? Está ficando confusão, caos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre caos. Aí fora isso aí, o Papa recebe visitas regulares dos transexuais, tá? Nomeou 20 cardeais, que alguns deles, eu não sei quantos, vou falar que 5 ou 6, eu não lembro mais, que são com estoque de defesa LGBT. Nomeou o padre Roberto Pasolini, o novo pregador da Casa Pontifícia, que é declaradamente favorável à agenda LGBT. Acha que os homossexuais têm que ser acolhidos pela igreja. Então, o Papa, eu vou falar essa aqui, eu não escrevi, ele disse o seguinte: não, o homossexual, ele usa até outra palavra, né? Usa aquela palavra gay e tal, que eu prefiro usar homossexual. Eles podem entrar na igreja, desde que não pratique. Vou falar. Então, para mim, que é que explica, né? No meu entendimento, acho que da maioria, homossexual é quem pratica. Se não pratica, como é que ele é homossexual? Os próprios homossexuais. Como é que pode ser uma coisa não praticar? Para mim, não tem sentido nenhum, né? Confusão. Então, essa Simona Brambilla colocou uma mulher para liderar um dicastério, que é o dicastério da vida consagrada, certo? E colocou um cardeal subordinado a ela. O cardeal está subordinado. Ela é uma irmã de caridade. Irmã Simona Brambilla. Isso aí é inverter as histórias todas. E todo mundo comemorando os progressistas. Já começa a primeira abertura grande. Isso, tá vendo? Vai vir a ordenação de mulher, essas coisas todas. Começa assim. E cada dia que passa... reconhecimento do rito maia. Uma adaptação da liturgia da missa com aspecto de ritos pagãos. O rito maia era aquele povo lá que sacrificava, era no Centro da América, né? Que sacrificavam as pessoas, comiam os corações, essas coisas todas. Como é que vai? Colocaram, aprovaram lá, o pessoal, um rito especial com alguns aspectos das cerimônias pagãs que existiam. Dá para 3 anos, eles vão fazer experimento com 3 anos. Se der certo, eles vão botar Umbanda, vão botar voodoo, vão botar não sei o que mais. Japão, né? Mas a estratégia é exatamente nessa confusão, e modificando o comportamento e a aceitação das pessoas. Mesmo que daqui a 3 anos eles falam, não, mas isso não funcionou bem, mas a população já vai estar toda adaptada. Exatamente. E a confusão... Alguma coisa derrubou de princípios lá. Né? Foi derrubar. Moderação ideológica. O Dr. Prince escreveu um livro uma vez que chama A Moderação Ideológica Inadvertida e Diálogo, onde ele mostra que aos poucos essas coisas vão agindo na cabeça, as pessoas vão recebendo essas ideias aos pouquinhos pela prática, não pela doutrina, né? Pela prática, você vai julgando. Um exemplo comum disso aí é o seguinte: quando eu era pequeno na televisão, aconteceu o primeiro beijo na televisão, vê se pode, né? Novela. Hoje na Rede Globo você tem sexo explícito aí e tal. Esse negócio foi aos pouco evoluindo, foi julgando as pessoas aceitam isso hoje. E o sexo é livre. E se for falar a respeito disso como um erro, as pessoas não aceitam. Aí você é retrógrado, você acha que é melhor do que os outros, você se sente superior. Né? Aí você tem todas as coisas. E cada dia mais restrições à missa tridentina.
Tem um fato, só vou contar um fato aqui, porque, por exemplo, tem uma peregrinação a Chartres, eu vou falar um pouco ali na frente. A peregrinação a Chartres, ela acontece todo ano lá, e Chartres tem um manto de Nossa Senhora, o véu, né, o véu de Nossa Senhora, e onde, então, se faça essa peregrinação anual na festa dela. Dizem que a catedral foi feita para abrigar o Para véu. abrigar o véu dela. E é uma catedral magnífica, né? Uma linda catedral. Chartres, lá na frente. Perto de Versalhes. Pouco, assim, mais perto de Versalhes. Depois de Versalhes fica Chartres. 70 quilômetros de Paris. 70 quilômetros de Paris. Então, lá os jovens que quiserem muito estudante, não, tem que fazer, faz lá de fora, que não pode ser na catedral, não pode ser lá dentro. Então é restrição, né? E eles fazem de fora e fazem uma missa tridentina de fora, campal. Agora vamos falar um pouquinho sobre umas coisas boas, né? As reações. Ligeiramente. O progressismo em declínio. Esse aí é um exemplo típico, é o seguinte, o Frei Beto, todo mundo conhece o Frei Beto, né? O Frei Beto participou de um evento aí, comunidade eclesiástica de base, teologia, libertação, esse pessoal todo aí. Tinha 2.000 pessoas presentes. Ele olhou lá para tanto e falou assim, olha, eu estou chegando nos 80 anos e estou vendo aqui a falta de jovem, só tem gente velha, só tem gente de cabelo branco aqui. Ele escreveu esse artigo reclamando sobre isso. Então, eu comentei com alguém hoje, que eu esqueci quem é, mas hoje a maior parte, acho que foi com o Henrique, a maior parte dessas pessoas que viveram a mudança do Concílio Vaticano, eles não basta muito a torcer, não. E já tudo pessoas velhas já. Eles participaram dessa mudança e foram atuantes nessa mudança. Aí eu não estava errado naquela época, aí não muda de jeito nenhum. Isso é uma parte natural. Agora você tem a outra parte, gente, os jovens estão em crescimento muito grande o conservadorismo entre eles. E a maior parte dos conservadores são pessoas mais jovens. Isso é graça também. É graça. Deus, esse mundo está ficando tão mal que se não tiver uma graça especial para construir uma nova civilização, vai acabar o mundo, né? O mundo está caminhando para o fim do mundo, para o reino de Cristo. Então, essa graça especial que se espera, a gente nota em algumas coisas esse tipo. Porque como é que você vai construir uma civilização só com velhos? Já não dá tempo mais, né? Então, tem só os novos é que tem que construir essa nova civilização. São os nossos filhos, nossos netos, meus, né? Eu falo dos meus, né? De muitos filhos de alguns que estão aqui e alguns da idade dos meus filhos ali, os mais novos. Esse pessoal é que vai construir, né? Uma nova civilização cristã, porque precisa, se não tiver, vai chegar ao fim do mundo, porque o mundo está assim, enrolando, nós vamos ver mais daqui a pouco. Eu falei sobre a peregrinação a Chartres. A média de idade que teve lá foram não sei quantas mil pessoas, hein? Eu não lembro mais não, mais de 50 mil. Jovens, a média de idade 23 anos. Metade tinha menos de 20 anos. E era uma peregrinação conservadora. E culmina com uma missa tridentina. E isso, essa tridentina é campal, porque eles não deixam fazer dentro da igreja. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa. Os padres ordenados hoje em dia, 85% dos padres ordenados nesses nossos tempos aí são conservadores. Enquanto que logo depois do concílio, 68% dos padres ordenados nos Estados Unidos eram progressistas. Olha a inversão. Era de se esperar o contrário. Era de se esperar que tinha 90% ali, porque estava crescendo. Se o progressismo fosse bom, a igreja não sei o quê. Aquela conversa, né? Chegaram a falar até um novo Pentecostes da igreja na época, aí, exagerado aquelas coisas, mas um novo clima da igreja, uma nova igreja aberta para todo mundo, não sei o quê, não sei o quê. A salvação da igreja que fizeram na época do concílio. Essas eram as argumentações. E está acontecendo o contrário hoje, por favor. Isso aí isso é só para mostrar uma aberração das coisas, né? O mascote é aquela bonequinha ali, olha aqui.
Tem gente que pode achar ela até engraçadinha, mas eu acho esses trem desses olhos grandão aí. Não, mas o coisas. interessante é o nome dela. Lúcia. Que lembra... Lúcia é luz, né? Pode ser. Deus também é luz, né? Então, pode lembrar Lúcifer, né? Mas Luce é luz, né? É luz em italiano. Agora, colocou o Jacinta lá só para dar aquele contraste, né? Olha lá. Aquilo ali mostra alguma piedade, alguma coisa. Não tem, né? Não tem muito ligação Sacralidade. com religião, não. Tem uma cruzinha no peito ali só e o resto. Tem cruz, Tem uma cruzinha no peito Mas ali. é bem assim LGBT, né? Muito colorido, né? É isso aí, mostra o espírito da igreja de hoje. Então, por favor. No mínimo infantil, não? Então, é crise na igreja. Isso aí ninguém nega hoje. Quem tem. Só negam os progressistas, né? Quem tem um conceito de tradição, de religião verdadeira, não consegue negar que hoje a igreja vive uma crise muito grande. E crise gera confusão. Confusão é caos. Veja aí. Ali colocamos só a figura do Papa São Pio X para ver a diferença de um Papa beijando a mão, será o que é aquilo lá, um xamã, aquilo é de outra religião lá, né? Não sei o que é aquilo. Religião oriental, né? Alguma religião oriental. Eu não me lembro mais o que era, eu me lembro quando saiu essa fotografia, eu esqueci. Alguém lembra aí? Se lembra? Muçulmano, ele. É muçulmano? É muçulmano, Só que esse processo ecumênico aí, ele já vem se desenrolando com outros pontífices também, né? Aqui só ficou mais evidente, mais escancarado, né? Mas esse processo já foi sendo construído no pós-Concílio Vaticano II, esse processo paulatinamente foi sendo construído, né? No encontro de Assis. Isso, de Assis. É o que o Paulo Henrique lembrou, o paulatino, é a badação ideológica. Ele vai, não adianta, você vai julgar de uma vez assim, o pessoal. Aí vamos devagarzinho. Próximo, por favor. Só para lhe dar a ideia, né? Hoje, essa é a figura da igreja. Um bispo ali, com índios, com não sei o quê, um lugar lá no galpão, dando comunhão, não sei como é que é, ou fazendo benção, o que ele está fazendo ali, tem um xamã do lado ali, o que é aquele cara vestido ali? Deve ser um pajé indígena, né? Eu não sei, xamã, qualquer coisa. E essa figura aqui, olha aqui, ó, eles botam isso aqui como se, não, ela é universal, ela é igual a todas as pessoas. Mas tem pessoas vestidas ali com características exatamente de outras religiões. E coisa que não tem nada a ver com piedade, esses desenhos aqui, né? E coloca no nosso ouro no meio ali. Todo desenhado mal. Essa aí é a ideia do que é essa igreja nossa sinodal. Democrática, permissiva e caótica. É o desmantelamento, né? Desmantelamento. De todo 2000 anos. Exatamente. Está sendo todo desmantelado. Exatamente. É o desmantelamento da igreja. É a tentativa de crucifixão dela. Mas não vai ser crucificada, porque ela não vai morrer. Mas não parece que a gente está voltando, como se fosse um ciclo, né? Sim, a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo leva até o Calvário. Ali na crucifixão não foi. Aí vem a perseguição aos cristãos. A hora que chegar no Calvário do corpo místico de Cristo, deve vir uma intervenção, não vai deixar. Pois é, mas... Ou o fim do mundo ou uma renovação. Mas não dá a sensação que nós estamos voltando para os primórdios? Porque depois da morte de Cristo, a igreja começou a ser desenvolvida pelo mundo, mas houve o período de perseguição, depois houve um apogeu na Idade Média e depois começou o declínio com a Revolução Protestante. Então não parece que a gente vai chegar aos primórdios onde havia perseguição? A tentativa do demônio, o que você vê lá na Bíblia, está revelado lá no Anticristo. Ele quer implantar o reino dele sobre a terra. Isso. Esse é o objetivo dele. Mas como a igreja Só vai que morrer? existe Deus que vai vencer. Como esse grupo pequeno que vai sobrar de verdadeiros católicos, vai chegar uma hora que eles vão começar a persegui-los. Vai começar. Então não só acumular nos três primeiros séculos, pode até ser uma perseguição. Hoje já tem uma perseguição. Restringe a missa, faz isso, criticam, debocham. Isso é uma forma de perseguição. E mortos cristãos mortos. Agora, a perseguição violenta pode ser. Pode ser. Por enquanto, hoje você tem uns sistemas aí que proíbem esse tipo de coisa, mas daqui a pouco esse sistema muda aí, né? Começa a prender
proibir Não vai matar, missa. prende. Não, vai ter. Por favor. Bom, vamos falar da espera temporal.